18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você aí na sintonia certa. Você que está no melhor Mix do Brasil, seguindo a melhor programação de Manaus. Vamos juntos, hein? Mais uma vez, mais uma edição do programa 18 horas, segunda-feira, 28 de fevereiro. Carime Leão 2022, fechando, né? Mais um mês. Fechando o mês, né? E ainda no carnaval. Segunda-feira gorda de carnaval, né? Não, é isso aí. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Aquele salve especial pra galera que nos acompanha no Instagram. Sim. Pelo @18 horas news. Lembrando, daqui a pouquinho o programa vai estar lá na íntegra no 18horas.com.br. Daqui a pouquinho ele vai estar lá todinho pra você. Galera, muito boa noite, obrigada pela sua companhia. Agora 6 e 1, Carime. Boa noite. Carime, olha só, sabe quando você é criança e quer fugir de casa? Olha aí. Quem? Você já teve, né? Já. Sempre eu acho que eu vou fugir. Todo mundo, né? Quem nunca? Mas nem sempre ninguém, né? Não é todo mundo que consegue chegar do outro lado da rua. Olha só, um menino de 9 anos aqui de Manaus, ele conseguiu chegar em Sampa, Carime, lá em São Paulo. Olha essa. Gente, ele foi de avião, galera. De avião, tá? Sem passagem, sem nada. Naquela onda de sem lenço e sem documento, tá? O menino Emanuel Marques de Oliveira, morador da Zona Oeste, ele chegou a ser dado como desaparecido na manhã do último sábado, desse sábado passado. Sim. Mas no fim do dia, a mãe dele descobriu que ele fugiu de casa e foi parar na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Ele embarcou sozinho, olha só, sozinho em um voo da Latam que saiu do aeroporto aqui de Manaus e teve como destino o aeroporto internacional lá em São Paulo, Guarulhos, a cidade de Guarulhos. O menino não tinha passagem aérea, documentos nem malas. Cara dura, ele foi só na cara e na coragem. A companhia aérea e a empresa administradora do aeroporto de Manaus informaram aí que estão investigando esse caso aí, né? Gente, diferente. Que absurdo. Como ele conseguiu? Como que a empresa, como que o aeroporto, como é que ele passou por isso tudo? Bom, segundo as investigações, a Polícia Civil informou que a criança só queria mesmo conhecer São Paulo, que não foi nenhuma briga de família, ele não queria fugir de casa mesmo, ele queria mesmo só conhecer. Ainda de acordo com a polícia, ele fez tudo sozinho mesmo, sem ajuda de nenhum adulto. E ele, antes de partir, ele realizou a pesquisa na internet. A seguinte pesquisa, gente: como entrar em um avião despercebido. É um caso atípico, hein, Carime? Pois é, mas falhou todo mundo aí, né, gente? Vamos combinar. 6 e 3, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta segunda, Carime. Segunda de carnaval, segunda gorda de carnaval. Decreto do governo federal que reduziu em 25% o IPI. O imposto sobre produto industrializado pode ser o fim da Zona Franca de Manaus. E o governador Wilson Lima não participa da reunião do prefeito Davi Almeida com a bancada do Amazonas no Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa para discutir justamente saídas para a Zona Franca de Manaus. O presidente Jair Bolsonaro defende a exploração de fertilizantes no estado em terras indígenas que ficam nos municípios de Altazes e Itacoatiara. O Ministério Público do Amazonas investiga irregularidades em sala de raio-x da maternidade Balbina Mestrinho, de responsabilidade do governo do Amazonas. 6 horas e 4 minutos. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas aqui, o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hoje, dia 28 de fevereiro, a Zona Franca de Manaus completa 55 anos. E ameaçada aí como nunca antes por conta do decreto do governo federal que retira vantagens comparativas. O decreto reduz em 25% o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, e torna a presença das empresas aqui no Polo Industrial de Manaus praticamente inviável. Ou seja, recebeu um presente de grego a Zona Franca de Manaus, né? O decreto foi publicado na edição extra na última sexta-feira do Diário Oficial da União e a gente comentou aqui no 18 horas com o Carlos Eduardo Matos de Brasília. Empresários, políticos e parte da bancada do Amazonas no Congresso Nacional criticaram fortemente o decreto que, se não for alterado, pode provocar o fechamento generalizado das fábricas do Distrito Industrial, demissão em massa de trabalhadores,
queda na arrecadação do estado do Amazonas e municípios e causar uma derrocada em toda a economia amazonense, que tem a Zona Franca de Manaus como modelo de sustentação. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, afirmou que a redução do IPI seria de 50% se o corte no tributo não afetasse a Zona Franca de Manaus. Ou seja, ficou barato ainda, segundo o ministro, que declarou a intenção de um corte ainda maior. E o governador Wilson Lima, que tenta ter o apoio do presidente Bolsonaro para a reeleição dele no governo do Amazonas, minimizou os efeitos e defendeu o decreto. Afirmou que o decreto, que na prática é o fim da Zona Franca de Manaus, foi feito na melhor das intenções. Outro que saiu em defesa do decreto foi o ex-superintendente da SUFRAMA e pré-candidato a Senado, Coronel Menezes. Já o ex-governador Amazonino Mendes, que venceu várias batalhas no Supremo Tribunal Federal contra os adversários da Zona Franca, e o deputado estadual Serafim Correia, especialista no modelo, disseram que as consequências do decreto para a economia amazonense são catastróficas. Amazonino classificou a medida como desavergonhada e Serafim disse que o decreto é uma canalice contra os amazonenses. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, também reagiu contra o decreto. Até deputados assumidamente bolsonaristas, como o delegado Pablo, criticaram o decreto. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, disse que a redução de IPI é um golpe mortal contra a Zona Franca de Manaus e que a saída é pedir uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E hoje o prefeito Davi Almeida reuniu com parte da bancada do Amazonas no Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa para discutir saídas para o modelo Zona Franca de Manaus. O repórter Hector Silva acompanhou a reunião e traz mais detalhes e mais informações para a gente. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, se reuniu nesta segunda-feira, dia 28, em Manaus, com lideranças políticas e empresariais do estado. Em pauta, a criação de uma carta aberta ao governo federal em defesa da Zona Franca de Manaus. Na última sexta-feira, dia 25, o modelo econômico foi duramente atingido pelo Decreto Federal número 10.979, que reduz em 25% a alíquota do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, tornando insustentável a produção na capital amazonense. Decreto esse prejudicial à Zona Franca de Manaus. Nós estamos unidos, vivemos numa democracia representativa e dentro dessa representação a proporção. Aqui nessa mesa estão representados o povo amazonense nas suas três áreas, federal, estadual e municipal. Todas as entidades aqui representadas também comungam do mesmo pensamento. O polo industrial de Manaus foi muito abalado, prejudicado com o decreto publicado na sexta-feira. Nessa reunião, nós tiramos algumas conclusões que queremos lhes passar. Primeiro, nós queremos que se mantenham as vantagens comparativas do polo industrial de Manaus. Não somos aqui, não vamos colocar-nos contra o decreto que beneficia 300 mil indústrias, mas que esse decreto possa ser estendido e que um outro decreto provavelmente possa ser publicado, mantendo as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, do polo industrial de Manaus. Esse é o primeiro caminho, o caminho do diálogo, o caminho do entendimento. Posterior a isso, caso não consigamos, temos outros caminhos e não excluímos combater a própria publicação do decreto em si, para que nós possamos manter as nossas vantagens comparativas. Apesar de que foi notada a ausência de alguns parlamentares, principalmente bolsonaristas, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, destacou que toda a bancada amazonense assinou a carta aberta proposta por Davi Almeida. Toda a nossa bancada federal, os 3 senadores, os 8 deputados federais assinaram a nota que nós publicamos. Então o momento é de um chamado, não só para parlamentares, mas para aqueles que ainda estão confusos, para aqueles que ainda estão contaminados por interesses ideológicos, aqueles que ainda estão acreditando na ideia de que um novo modelo de desenvolvimento pode
pode surgir da noite para o dia. Essa turma precisa ser chamada para estar ao lado do Amazonas, para que a gente juntos, sem protagonismo, sem politizar a demanda, possa defender os empregos dos amazonenses. No encontro foi notado também a ausência do governador do Amazonas, Wilson Lima, que no sábado se pronunciou à imprensa minimizando o decreto e dizendo que o governo federal, com isso, tem as melhores das intenções. Uma reunião com o ministro Paulo Guedes foi marcada para o dia 5 de março. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Essa questão é realmente muito delicada. A redução das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, de fato, inviabiliza não só a permanência das indústrias que aqui já estão instaladas, mas também, principalmente, a possibilidade de novos investimentos. E sem novos investimentos, a sobrevivência da Zona Franca é uma questão de poucos anos. Karime, vale lembrar que a Zona Franca de Manaus fatura mais de 150 bilhões de dólares, emprega direta e indiretamente mais de 400 mil empregos, responde por mais de 80% das receitas do governo do Amazonas e das prefeituras de Manaus. Ainda ela é responsável por manter mais de 96% da nossa floresta preservada. Temos aqui uma indústria sem chaminé, que não polui e nem degrada o meio ambiente. A Zona Franca de Manaus, que hoje completa 55 anos, cumpriu sim sua missão de desenvolver a região norte e preservar a Amazônia, que é de extrema importância para o mundo, né? Pois é, Carlão, e é o único modelo de desenvolvimento que deu certo. Apesar de estar garantida na Constituição, um simples decreto pode inviabilizar a permanência das indústrias, como está acontecendo agora. O Brasil, que nos cobra a preservação da Amazônia, é contra a Zona Franca de Manaus por puro preconceito, até por não conhecer realmente como é que funciona o modelo Zona Franca, por desconhecimento do que realmente é esse projeto econômico e social. Karime, vale destacar também que a Zona Franca responde por menos de 10% dos incentivos tributários brasileiros. A maior parte é concedida a empresas do Sul e Sudeste, regiões ricas e que não precisam de incentivos. Aqui não se pode explorar a mineração, as madeiras da nossa floresta, não se pode investir em agropecuária, no agronegócio e agora inviabilizam a industrialização. Realmente querem transformar a região num santuário e que, se dane aí os mais de 4 milhões de brasileiros que vivem, que vivemos aqui no estado do Amazonas. Pois é, Carlão, e pela importância que tem a Zona Franca para o Amazonas, o governador Wilson Lima deveria reagir de forma mais dura e enérgica contra esse decreto. Já está claro que a saída é uma ação de inconstitucionalidade. Para isso, tem que contratar os melhores juristas do país para defender a Zona Franca, sob pena de perdermos a chance de resguardarmos o nosso modelo de desenvolvimento. Wilson Lima sequer participou hoje da reunião chamada pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida. Não mostra interesse de defender a Zona Franca de Manaus, de fato. E essa não é a primeira vez que ele se revela assim. Foi assim também quando o governo federal reduziu as vantagens do polo de concentrados de Guaraná. O governador omisso e fraco é tudo que nós, claro, não merecemos nesse momento. Karime Leão. Entrevista do dia. Para falar mais a respeito desse decreto que reduz as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, vamos conversar agora com o presidente da Eletros, Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, José Jorge Júnior. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa 18 Horas. Então, presidente, esse decreto realmente reduz as vantagens da Zona Franca e inviabiliza o modelo, que hoje completa 55 anos, não é isso? Como o senhor analisa? Bem, boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Infelizmente, a gente acaba tendo aí no dia dos 55 anos da Zona Franca de Manaus, no momento que a gente mais tem indicadores recordes históricos, a gente infelizmente aí foi pego de surpresa com um decreto que ele prejudica as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Por tudo isso que vocês falaram aí da importância do modelo Zona Franca, do único modelo de desenvolvimento sustentável do país que efetivamente dá resultado. Só
para vocês terem uma ideia, para cada R$1 de renúncia, o governo federal, o governo estadual e a prefeitura de Manaus recolhem R$1,30. Isso por si só já mostra a efetividade do modelo. Fora os 100 mil empregos, olha, desde 2015 que a gente não tinha mais de 100 mil empregos, e agora, em 2021, nós fechamos com 106 mil empregos. Ou seja, vivemos, você falou, Carlos, agora, do faturamento de 120 bilhões, ou seja, nós vivemos num momento de recordes e, infelizmente, para nossa surpresa, nós fomos acometidos aí pela publicação desse decreto, que é reversível. Sim. É possível ainda a gente virar esse jogo. As empresas estão muito preocupadas. Foi publicado na sexta-feira, mais ou menos nesse horário, 6 horas, 6h30. As empresas ainda estão no feriadão, estão avaliando, vão começar a avaliar os impactos de fato a partir de quarta-feira, mas as primeiras informações já mostram que realmente alguns produtos eles já ficam menos competitivos que os importados. O que é isso? É muito mais interessante para o investidor, para o empresário, importar do que fabricar na Zona Franca de Manaus. Ele não vai ser nem transferido a planta para outro estado, ele vai ser transferido realmente para outro país. Ou seja, é um prejuízo não só ao Amazonas, mas é um prejuízo ao Brasil, que a gente vai estar transferindo empregos. Presidente, de fato, quais são os setores que serão aí mais afetados com essa redução aí, suposta redução do IPI, né? Porque não é reversível, né? Hoje já tá na redução, né? Já está reduzido 25%. Já está, valendo. Já que já é imediato. Como é um decreto e ele não tem, já está imediato. O que acontece, Carlos? Todos os setores serão impactados. Neste primeiro momento, alguns produtos serão impactados, tá? Mas em todos os setores nós temos polo de 2 rodas, como motocicleta e bicicleta, o nosso setor eletrônico com eletrodomésticos e bens de informática. Estou falando de ar-condicionado, televisor, celular, tablet, computadores, o próprio polo de concentrados e todos esses produtos e esses setores com as suas cadeias de suprimento. Então, quando a gente deixa de fabricar na Zona Franca de Manaus, por exemplo, um ar-condicionado, quem fabrica plástico para a produção do ar-condicionado também perderá seu cliente, ou seja, perderá a sua possibilidade de continuar produzindo na Zona Franca de Manaus. Aquela empresa que fabrica controle remoto, aquela empresa que fabrica o cabo, o chicote, aquele terceirizado que faz o papelão, que faz o manual de instrução. Ou seja, todos os setores e a sua cadeia de suprimentos terá um efeito negativo com essa medida. Então, nesse primeiro momento, alguns produtos serão impactados de imediato, porque o importado vai chegar muito mais interessante importar do que fabricar, mas no horizonte aí de algumas semanas, alguns meses, nós teremos um impacto em todos os setores, dos 32 setores da Zona Franca de Manaus. Agora, e quais seriam as saídas prováveis para se conviver com a redução dessas vantagens comparativas? Existe alguma forma de compensação? Karine, nós levamos essa proposta ao governo federal ainda em janeiro. Essa discussão de possibilidade de redução do IPI, ela vem ocorrendo desde o final do ano passado. É lógico, quem não quer pagar menos imposto? E nós, pelo menos nós na Eletros, a Eletros é uma entidade nacional que tem associados em Manaus e tem em outros 10 estados. Então, para quem está fora da Zona Franca de Manaus, é muito importante que se tenha a redução do imposto. Só que para a Zona Franca de Manaus, já que a redução do imposto também beneficia o importado, tá? É importante que se mantenha o imposto alto na Zona Franca, porque para o consumidor não vai ter desvantagem alguma. Ele vai continuar pagando o mesmo preço que ele paga hoje, porque na Zona Franca já não se paga o IPI. É uma lógica um pouco complexa, não vou entrar no detalhe porque é uma questão tributária. Certo. Mas o que de fato acontece, Karine, é perfeitamente reversível. O que precisa ser feito? Que foi a proposta que foi levada, inclusive a SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, elaborou uma nota técnica e enviou ao Ministério da Economia, colocando os riscos, as vantagens e o não prejuízo ao Brasil da manutenção do imposto sobre produtos industrializados cheio para a Zona Franca de Manaus. É o quê?
reduz-se os impostos, vírgula, exceto para os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Somente isso. Dessa forma, se atende à vontade do governo de reduzir o imposto, se atende à necessidade das indústrias que estão fora da Zona Franca de pagar menos imposto e mantém as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, mantém-se os empregos, mantém-se os investimentos. Sim. E tudo continua do jeito que está. Ou seja, é uma vírgula. Reduz o imposto, o IPI, vírgula, exceto para a Zona Franca de Manaus. Simplesmente isso. Presidente, essa redução de IPI, como está nesse decreto aí, ela está sendo festejada lá pelos empresários no sul, sudeste, enfim, lá no Brasil, lá embaixo. Até que ponto, o senhor até já comentou esse assunto aí, mas eu gostaria de frisar, até que ponto essa medida vai realmente beneficiar o consumidor brasileiro? Ou nós vamos simplesmente acabar gerando empregos e renda lá no exterior? Esse é um ponto que tem que ser analisado produto por produto, Carlos. Mas há uma expectativa, sim, de que havendo uma redução no imposto para a produção, isso deve ser repassado ao consumidor. Agora, isso não depende pura e simplesmente de uma redução de emprego. Nós vivemos hoje no país com alguns problemas da macroeconomia que precisam ser superados. Por exemplo, nós estamos numa inflação de 2 dígitos. Nós temos um custo de energia elétrica que é um dos principais insumos de qualquer planta fabril nas alturas. Nós temos uma variação cambial que faz com que a gente compre matéria-prima importada muito elevada. A gente tem uma dificuldade muito grande do custo Brasil. Isso não é especificamente para a Zona Franca de Manaus. Estou fazendo uma análise nacional. Então a gente precisa, de fato, para que a gente tenha um ganho de ter um custo de produção menor e que as indústrias possam ofertar ao varejo e ao consumidor final produtos mais acessíveis, a gente precisa enfrentar todo esse custo Brasil. O IPI, ele é parte importante, sem dúvida. 25% é importante, sem dúvida, mas é necessário que, além do IPI, a gente tenha uma construção, um enfrentamento de outras variáveis. Somente o IPI não justificará, mas é um grande passo. Ok. Entendi. Agora, os políticos alegam que não foram consultados, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, não honrou um acordo de não mexer na Zona Franca de Manaus. E os empresários também se sentem, de alguma forma, traídos pelo presidente da República? Karine, o que acontece? A gente vinha conversando com o governo federal, levamos a nossa preocupação num primeiro momento de redução do IPI, sem que houvesse essa atenção especial à Zona Franca de Manaus. Quando entendemos que realmente a proposta iria avançar, nós levamos uma sugestão de preservação do modelo. Isso daí foi apresentado pelo governo federal através do Ministério da Economia como viável a excepcionalidade da Zona Franca, ou seja, não mexer com a Zona Franca. Recentemente, na quinta-feira agora, última, nós tivemos uma reunião no Conselho de Administração da Sulframa, onde os representantes do governo federal, do Ministério da Economia, ratificaram ao governador, ao prefeito, a políticos que estavam presentes, a dezenas de empresários. O auditório estava lotado. Foi transmitido pelo YouTube e foi ratificado que não haveria nenhum tipo de prejuízo ao modelo Zona Franca de Manaus. E, para nossa surpresa, a gente chega ao final da sexta-feira com a publicação do decreto. Eu não digo que a gente foi traído, eu digo que a gente recebeu com muita surpresa. Sim. Porque o caminho que estava sendo levado era outro totalmente diferente. O que a gente vinha dialogando era algo totalmente diferente do que aconteceu na sexta-feira, no final da tarde. Okay. A gente está nesse momento buscando sensibilizar ainda mais o governo de que a medida precisa ser revista. Ok, olha, nós conversamos, inclusive, recentemente, numa entrevista aqui no 18 Horas, com o superintendente da Sulframa. Ele falou que o ano de 2022 tinha começado bem positivo, né, Karime, para Zona Franca. Os números da Zona Franca, a gente sabe que bate recorde atrás de recorde. Agora, com esse novo decreto aí, isso muda essa expectativa aí, essa visão de um ano bom ou ruim? 2022 começou?
Carlos, o que acontece? O investidor, ele precisa de duas coisas fundamentais no seu negócio. Segurança jurídica, ele saber que as regras não vão mudar de uma hora para outra, como aconteceu agora, infelizmente, e previsibilidade. Se elas vão mudar, quando elas vão acontecer. E o consumidor, ele precisa de previsibilidade. Eu vou estar empregado? Eu vou estar... eu posso financiar uma geladeira, eu posso financiar um ar-condicionado, eu posso financiar uma moto em 10 meses e no final de 10 meses eu continuo empregado? Se esses dois atores, o investidor e o empregado, eles não tiverem essas seguranças, eles acabam tendo comportamentos que influenciam na retração do consumo. O que aconteceu agora, ele pode influenciar sim e de forma significativa na retração do consumo. Porque nem o investidor vai ter a segurança de que ele pode confiar no país para continuar investindo, porque a regra pode mudar a qualquer momento, e o empregado, o trabalhador, vai olhar e vai dizer, caramba, a minha empresa está passando por dificuldade, eu vou continuar empregado? E se isso acontecer, eu tenho de fato uma retração do consumo. O que eu quero te dizer com isso, em resposta ao que você está me perguntando? Infelizmente, nós podemos ter sim um ambiente no país de insegurança tal que fique mais intensivo a situação de retração de consumo. Não é o que a gente quer. Isso é a questão do IPI para a Zona Franca, ele é importantíssima, de fácil reversão. Para o resto do país, é um estímulo para que a gente possa ter mais competitividade, ter uma redução no custo de produção e, com isso, ofertar produto mais barato, para que a gente possa, junto com todos os fatores que eu comentei agora há pouco, inflação, dólar, energia, a gente ter condições de sair da crise, de realmente iniciar a retomada da economia, o reaquecimento da economia. Okay. Sem isso, a gente fica numa situação um pouco complicada. Agora, presidente, o senhor falou de empregos e desempregos, né? Caso essa medida não seja revertida, esses 25% de redução do IPI, quando que devem começar? Tem uma previsão de quando que as fábricas começam a demitir? Karine, a gente recebeu na sexta-feira, foi publicado na sexta-feira, tem um feriadão. A gente recebeu algumas informações já preliminares de empresas que fizeram contas muito rápidas e apontaram alguns produtos como prejudicados, mas isso daí a gente só vai saber de fato na quinta, sexta-feira, no decorrer da semana que vem, quando as contas forem realmente concretizadas, finalizadas, toda a parte dos setores tributários das empresas avaliarem os impactos, e aí a gente vai conseguir entender quais serão os produtos que terão prejuízos imediatos, perda de competitividade imediata, e aqueles que nas próximas semanas terão o seu prejuízo, e aí a decisão das empresas, qual será, a gente deve saber daqui a mais ou menos umas 4, 5, 6 semanas. Ok, para finalizar rapidinho, na sua opinião, presidente, tem como resolver essa questão da perda de vantagem comparativa? Tem como reverter esse quadro? Facilmente. É possível reverter de forma muito simples. Qual é a solução? Revisitar o decreto, publicar um novo decreto, ou com uma errata, considerando que a redução do IPI, da tabela típica, a tabela do IPI, ela tem a redução de 25%, excetuando-se os produtos fabricados com PPB na Zona Franca de Manaus, ou a publicação de um novo decreto dizendo que a redução do IPI, conforme foi estabelecido no decreto de sexta-feira, não alcança, não incide sobre os produtos fabricados com PPB na Zona Franca de Manaus. Simplesmente. Só as de fácil operação, é uma vírgula. É fácil operação. A Receita Federal, a Suprema já enviou quais são os produtos que enviou a Receita Federal e ao Ministério da Economia, quais são os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, os NCMs, e agora é simples, é a vontade de redigir um novo decreto. E volto a falar, para finalizar, isso atende à vontade do governo de reduzir o imposto, atende à necessidade das indústrias que estão fora da Zona Franca de Manaus de pagar menos imposto e atende às empresas que estão dentro da Zona Franca com a manutenção das vantagens comparativas. Ou seja, fazer essa excepcionalidade à Zona Franca agrada a todas, agrada a todos, atende a todos. A não excepcionalidade é prejudicial de forma significativa
para a Zona Franca de Manaus. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Eu que agradeço a oportunidade e espero que a gente possa reverter essa situação o quanto antes. Muito obrigado. Sem dúvida, muitíssimo obrigada. Conversamos com o presidente da Eletros, a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, José Jorge Júnior. 6h30 e você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora vamos para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, então, você tem novidades sobre esse polêmico decreto aí que reduziu as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, que a gente acabou de conversar e falar sobre isso? Procede a informação de que o presidente Bolsonaro admite mudar o decreto? Carlos Eduardo, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Essa informação veio dos aliados do presidente Jair Bolsonaro aí no estado do Amazonas, Karime. O ex-superintendente da SUFRAMA, Coronel Menezes, que você já o citou no programa de hoje, é um dos que estão intermediando a crise, levando ao presidente da República os impactos do decreto contra o nosso modelo da Zona Franca de Manaus. E, claro, não podemos deixar de observar que a estratégia do núcleo bolsonarista é jogar na fogueira o ministro Paulo Guedes e isolar Jair Bolsonaro, fomentando o discurso de que ele, o presidente, foi mal informado e induzido a erro, e que Paulo Guedes, mal intencionado com relação ao polo industrial de Manaus, tentou jogar o presidente da República contra o povo amazonense. Importante frisar essa estratégia, viu? O fato é que o decreto 10959 de 2022, que altera a tabela do IPI, foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa confusão, Karime, só vai ser resolvida talvez na próxima semana, depois do Carnaval. O ministro Paulo Guedes foi para os Estados Unidos, cumprir a agenda com investidores e só volta no domingo. Então, qualquer compromisso com a bancada do Amazonas ou com qualquer outra autoridade só vai acontecer na outra semana. Então, como o decreto já está em vigor, é possível que as empresas do polo industrial de Manaus já estejam tendo prejuízos com a queda de competitividade. Estão fazendo contas, né? De acordo com o nosso entrevistado já está colocando na ponta do lápis, né? Isso é muito perigoso para o nosso estado. O vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, que hoje se postulou como uma espécie de líder da bancada, né? Chamou a responsabilidade, pediu união, enfim, ele protocolou hoje à tarde um projeto de decreto legislativo que susta o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele argumenta que esse decreto fere a lei das eleições, que prevê que fica proibida a concessão de benefícios por parte da administração pública em ano de eleição. Ou seja, Karime e Carlão, esse projeto de decreto legislativo vai jogar a crise entre o governo federal e o estado do Amazonas para dentro do poder legislativo. Se o presidente não revogar o decreto ou não fizer alterações no texto, o Poder Legislativo, se aprovando a proposta do deputado Marcelo Ramos, poderá tornar sem efeito o decreto que prejudica o modelo da Zona Franca de Manaus. Mas aí vai ter muita discussão, vai ter muito bate-boca, muito embate entre a bancada do governo e a bancada do Amazonas. Vai ser necessária muita união entre os parlamentares. E o Hector, na sua reportagem, foi brilhante. Falou da falta de união dos nossos parlamentares. A gente vem falando isso aqui todo santo dia, né, Karime e Carlão? Sobre a falta de unidade, o quanto o posicionamento político e ideológico quebra a unidade da nossa bancada do Amazonas. E agora a fatura chegou. Então está na nossa vez, está na vez da população cobrar dos nossos parlamentares um posicionamento, porque está valendo o emprego de muita gente. Karime e Carlão. E a economia como um todo aqui do estado do Amazonas, não é, Cadu? Não só o emprego direto, mas toda a economia do estado. Exatamente. É uma geral, né? Exato. E esse assunto ainda vai, né, vai se estender ainda um pouco, né, Cadu? Vai render, né? O março todo, provavelmente. Então vamos agora mudar um pouco de assunto. Olha só, como é que está a tramitação do projeto que estabelece o piso salarial dos enfermeiros? Ele está avançando? Como é que está essa situação aí desse projeto? Isso mesmo, Carlão, é uma notícia muito importante aos profissionais da enfermagem de todo o Brasil, inclusive do Amazonas, justamente agora que tem muita gente sofrendo com salários atrasados e com calote de empresas. Vocês têm feito muitas matérias a respeito disso, né? O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que discute o piso nacional da enfermagem
deu parecer favorável ao projeto de lei que regulamenta o teto salarial dos enfermeiros, dos técnicos e auxiliares de enfermagem. Isso foi um grande avanço porque significa que há um consenso entre os parlamentares e entre os partidos para fazer a pauta avançar rumo à votação no plenário, que é um grande desafio. Isso daí é muito pesado. O relator do projeto, o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, disse que apresentou na quinta-feira passada ao presidente da Câmara, Arthur Lira, o requerimento de urgência de votação com todas as 171 assinaturas de parlamentares anexadas ao pedido, que são assinaturas, a quantidade necessária para dar entrada em um requerimento de urgência, para que esse projeto seja votado pelo plenário pelos 513 parlamentares federais. Agora só depende do presidente Arthur Lira colocar esse projeto na pauta da semana. O projeto de lei, Carlão, estabelece um piso de 4.750 para os enfermeiros, 70% desse valor para os técnicos de enfermagem e 50% desse valor para os auxiliares de enfermagem e as parteiras. O impacto financeiro nos cofres públicos é de 16 bilhões e 300 milhões de reais. Mas os parlamentares que fizeram parte desse grupo de trabalho acreditam que é um valor absorvível pelo governo e pela iniciativa privada, pelas empresas de saúde, pelas empresas que contratam enfermeiros para prestar serviços à saúde pública. Vale lembrar, Carlão, que esse projeto já passou pelo Senado. Se for aprovado pelo plenário da Câmara, que aí é uma briga feia, ele segue para a sanção do presidente da República. Nos bastidores, Carlão, há informações de que o governo tem interesse nesse projeto. Por quê? Da mesma forma como fez com os professores, que ele anunciou o reajuste de 30% aos professores da educação básica, o governo quer ter o apoio dos profissionais da saúde na campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Por isso, Carlão, é um projeto muito bom, é um projeto animador, mas todo cuidado é pouco. Olho vivo. Sem dúvida. Carlão e Karine. Cadu, agora para finalizar, estamos aí durante o feriado de carnaval, segunda-feira gorda de carnaval. Como é que os presidenciáveis estão durante esse feriadão? Como é que tá o Congresso aí? Conta aí pra gente, os presidenciáveis, o que eles estão fazendo no carnaval? Não está, Carlão. Não estão. Estão na serpentina, jogando serpentinas para cima. Ô, Karine, o presidente Jair Bolsonaro está no litoral paulista, curtindo o feriado dele de carnaval, lá com um jet ski de sempre lá, enfim. Tá. Mas ontem, finalmente, ele se posicionou sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas não foi um posicionamento diplomático, foi um posicionamento político em favor da Rússia e com viés ideológico. Foi completamente contrário ao que a diplomacia brasileira está, né, trabalhando, ao discurso brasileiro. Exatamente. Ele minimizou os ataques da Rússia, né, e disse que o povo ucraniano entregou o futuro da nação para um comediante e disse que espera que a guerra não traga prejuízos para o Brasil. Mas a título de curiosidade, Karine e Carlão, eu fiz lá uma consulta no site do Comex, que é um site do Ministério da Economia, para saber se há comércio entre o Amazonas e a Rússia, né? Ninguém fala disso, mas tem comércio sim. O Amazonas não vende nada para a Rússia, mas ela compra bastante daquele país, principalmente platina. No ano passado, por exemplo, o Amazonas comprou 138 milhões de dólares em platina, que é um metal usado em equipamentos de laboratório, eletrodos, termorresistências, enfim, ou seja, todos os equipamentos mais sofisticados, equipamentos elétricos, têm o uso de platina em seus componentes. Além disso, o Amazonas comprou 58 milhões de dólares em produtos laminados e ferro. Interessante, né? Sim. Agora, se a guerra agravar, se ela se agravar ainda mais, Karine, é possível que os preços desses produtos subam ainda mais e gere uma queda nesse mercado aí desses produtos metálicos. Ou até um desabastecimento no mercado, né? Exatamente. Mas interessante, eu achei que a Rússia não comprasse, não fizesse negócio com o Amazonas. Diretamente, né? O Amazonas compra bastante, 138 milhões de dólares é dinheiro pra caramba. Já o presidente Lula, Karine, está passando o carnaval com a família em São Paulo. A assessoria de imprensa não divulgou agenda política, mas as atenções se voltam para a formação da chapa Lula-Alckmin. O tempo está passando, o prazo está se esgotando, mas nem Alckmin e nem Lula se decidem com relação a essa parceria. Alckmin precisa decidir para qual partido ele vai se filiar, já que ele saiu do PSDB.
E Lula está aguardando o movimento de Alckmin para decidir se vai ou não compor chapa com o ex-governador de São Paulo. E tem gente achando já que a parceria pode ir pro ralo, viu? E essa semana vai ser marcada pelo início da janela partidária. Eu acho que a Artemisa deve falar sobre esse assunto em breve. Que vai ser agora, começa no dia 3 de março, próxima quinta-feira, viu? Começa aquela janela partidária que é o período legal, período juridicamente legal de transferência de um parlamentar para outro partido, né? Por causa de sua composição política, para as eleições ele pula de partido. É o período legal, que vai do dia 3 de março ao dia 1º de abril. Muita gente vai sair para o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, mas as atenções estão voltadas para a União Brasil, que deve ter muitas baixas. Hoje o partido tem 89 deputados federais, dependendo das conjunturas que serão feitas, uns apoiando Bolsonaro, outros apoiando Lula, o partido deve perder entre 15 a 18 deputados, deixando de ser a maior bancada do Congresso Nacional. Para finalizar nosso looping, o Partido Republicanos, que lidera a bancada evangélica no Congresso Nacional, está chateado com o governo, viu? Depois da aprovação do projeto de lei que legaliza os jogos no Brasil. O presidente nacional do partido, o deputado Marcos Pereira, disse hoje que o presidente... disse assim, abre aspas, o presidente Jair Bolsonaro atrapalha os republicanos a permanecer na base do governo e atrapalha os republicanos a crescer. Fecha aspas. Recado dado, hein? Mais um aí que pode sair fora. Um abraço, gente. Valeu. Até mais. Muitíssimo obrigada pelas informações, Carlos Eduardo. Tchau, tchau. Boa noite, bom trabalho. Valeu, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h41, Karime Leão. 18 horas. Olha só, a guerra entre Rússia e Ucrânia coloca o potássio das terras indígenas do Amazonas no centro das atenções nacionais. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a exploração de fertilizantes no estado em terras indígenas que ficam nos municípios de Altazes e Itacoatiara. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o Amazonas tem 7 municípios com as maiores reservas de potássio do país. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A sugestão para explorar potássio no Amazonas vem sendo defendida pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo vice-presidente Hamilton Mourão desde o ano passado como saída para a falta de fertilizante. 7 municípios do Amazonas têm as maiores reservas de potássio do Brasil. São eles Altazes, Itacoatiara, Nova Olinda do Norte, Silves, Nhamundá, Itapiranga e São Sebastião do Atumã. A produção desses municípios, segundo o Serviço Geológico do Brasil, poderia resolver a dependência de fertilizantes do país. Para se ter uma ideia, mais de 80% dos fertilizantes usados na produção agrícola do Brasil são importados e boa parte da Rússia. E a guerra entre Rússia e Ucrânia compromete a fabricação dos fertilizantes e a diminuição da fabricação do produto automaticamente pode afetar a produção de alimentos no Brasil a partir desse ano. Em 2021, o deputado estadual Fausto Júnior propôs um protocolo de guerra para desenvolver a indústria de fertilizantes no Amazonas. O estado do Amazonas possui uma das maiores reservas do mundo de potássio, que é o principal componente dos fertilizantes. Nós precisamos adotar um protocolo de guerra, uma força-tarefa para que a gente consiga destravar essa exploração no nosso estado. O estado do Amazonas pode contribuir muito com o Brasil nessa matéria, por ser o detentor de reservas tão ricas de potássio, principalmente no município de Altazes. Hoje já existe uma operação que está iniciando ainda em passos curtos e precisamos incentivar essa operação para que ela se viabilize logo e dessa forma o Brasil ganhará com isso. Durante a entrevista coletiva nesse domingo, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a exploração de fertilizantes nos municípios de Altazes e Itacoatiara, aqui no Amazonas. Segundo o presidente, com o conflito no leste europeu, cai a produtividade de fertilizantes no país e a região da foz do Rio Madeira, no Amazonas, poderia suprir essa demanda. Só que essas reservas estão em terras indígenas e o presidente criticou a quantidade de demarcações de terras indígenas no país e chegou a
dizer que o Brasil foi, em parte, inviabilizado no passado com a indústria da demarcação de terras indígenas. Jair Bolsonaro defendeu também o novo marco temporal que tramita no Supremo Tribunal Federal. O marco temporal é uma ação no STF que determina que povos indígenas só podem reivindicar terras onde já estavam até o dia 5 de outubro de 1988, no dia em que entrou em vigor a atual Constituição brasileira. O marco é defendido pela bancada ruralista e instituições ligadas à agropecuária. Hoje, as únicas reservas de potássio plenamente exploradas no Brasil estão a serviço da Vale do Rio Doce, em Sergipe, mas a produção de 478 milhões de toneladas por ano garantem menos de 5% da necessidade local. A exploração do potássio aqui no Amazonas, que tem alto risco ambiental e humano, pode quadruplicar a capacidade de abastecimento nacional em médio prazo. Em 2015, a empresa Potássio do Brasil, uma subsidiária do banco canadense Forbes e Manhattan, com forte lobby militar dentro do Planalto, começou a perfurar poços em Altazes dentro da terra indígena do povo Mura, mas teve a operação paralisada. Agora, com a guerra, a empresa tenta destravar o projeto. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h46 em Manaus. Daqui a pouquinho, no 18 horas, você confere. O Ministério Público do Amazonas investiga irregularidades em sala de raio-x da maternidade Balbina Mestrinho, de responsabilidade do governo do Amazonas. Nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta segunda gorda de carnaval. Será se vai chover? Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, a previsão do clima-tempo é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 97%. Mix. Ministério Público do Amazonas investiga irregularidades em sala de raio-x da maternidade Balbina Mestrinho, de responsabilidade do governo do estado. E segundo as investigações, a denúncia é de precariedade de radioproteção, que causa riscos para pacientes e trabalhadores. O repórter Hector Silva traz mais detalhes pra gente. O Ministério Público do Amazonas instaurou inquérito civil para apurar irregularidades na sala de raio-x da maternidade Balbina Mestrinho, unidade hospitalar ligada à Secretaria de Estado de Saúde. O inquérito foi instaurado pela promotora da 58ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública, Luiz-Sandra Chicharo de Menezes, considerando uma denúncia por meio do qual se apura suposta precariedade de radioproteção nas maternidades e todas as demais unidades de saúde do estado e município, causando riscos a pacientes e trabalhadores. De antemão, foi identificado problemas graves na maternidade Balbina Mestrinho. O MP pediu que a diretoria se pronuncie acerca do teor da denúncia, indicando as providências adotadas para sanar a problemática. E, na oportunidade, responda se acostuma haver fiscalização naquela unidade de saúde, a fim de verificar a adequada radioproteção dos profissionais e usuários. A reportagem do 18 horas entrou em contato com a assessoria da Secretaria Estadual de Saúde para saber se a pasta já tem ciência da denúncia. Até o fechamento desta reportagem, eles não responderam nossos questionamentos. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora falar sobre política local com a repórter Artemisa Gadelha. Muitíssimo boa noite, Artemisa. Bom, vamos lá. Enquanto que a bancada do Amazonas se reuniu para tentar um acordo sobre a redução do IPI, que nós estamos falando durante o programa, que pode ser um golpe de morte para a Zona Franca de Manaus, o governador Wilson Lima esteve ausente. Artemisa, parece que o governador passou panos quentes em relação a essa decisão do governo federal, não é isso? Boa noite.
Isso mesmo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no programa 18 horas. Isso mostra que o Wilson, né, está pisando aí em ovos. Afinal, estamos no ano eleitoral. Ficou claro que ele pretende ter o apoio do presidente Bolsonaro nas eleições de 2022 para o governo do Amazonas, ou quem sabe aí uma disputa para uma vaga no Congresso Nacional. Então, ele não quis se indispor. O Wilson chegou a falar em um vídeo que o decreto foi feito com a melhor das intenções. Vamos ouvi-lo? Quando o governo federal editou esse decreto, naturalmente que publicou com a melhor das intenções. Você está ouvindo 18 horas. Se foi com a melhor das intenções, eu não sei qual seria a pior, Karime e Carlão. Bom, complicado, né? Ele pegou bem leve, né? Mostrando que o interesse pela reeleição está acima da Zona Franca de Manaus, com a possível perda aí, você mesmo já disse hoje aqui no programa, Karime, de mais de 500 mil empregos diretos e indiretos. A bancada do Amazonas, que não mediu esforços em se reunir de forma urgente, empresários do setor e a própria sociedade não viram com bons olhos essa ausência nesse momento delicado que vive a economia do estado do Amazonas, com um corte de 25% das alíquotas do IPI. Muita gente comentou que o sumiço de Wilson foi visto mais uma vez de forma negligente em relação ao estado do Amazonas. Ele não deveria ser a principal autoridade a estar preocupada com essa situação? Pois é. E por que o Wilson Lima não tentou reverter essa situação antes? Deixou chegar a este ponto. Tantos governadores saíram daqui e passavam o tempo que fosse em Brasília e só voltavam com a situação resolvida. Enfim, depois dessa repercussão negativa, nos bastidores se comenta que agora o Wilson está tentando uma audiência em Brasília. Será? Será que depois do leite derramado pode ter algum resultado aí? Estamos num feriado de carnaval, né? E falando nisso, em carnaval, o governador do Amazonas resolveu tirar férias com a família nesse período. Enquanto o Wilson demorou para se posicionar e agora tira férias, olha só a diferença. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, ganha destaque ao iniciar um movimento em defesa da Zona Franca de Manaus, praticamente no mesmo dia após a publicação do decreto. Quem deveria ter feito isso não deveria ter sido o governador do Amazonas? Bom, Davi se tornou agora protagonista, inclusive movimentou a reunião de hoje com parlamentares da bancada federal. Os presidentes também da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, da Câmara Municipal, da Associação Amazonense de Municípios, da Ordem dos Advogados do Brasil, além de representantes da indústria e do comércio. Durante a reunião, ele falou na união de todos pela Zona Franca de Manaus. Vamos acompanhar um trecho. E agora nós queremos, durante essa reunião, unir forças. Nosso candidato aqui é a Zona Franca de Manaus. E nós estamos todos no mesmo partido, trabalhando pelo mesmo candidato, que é o nosso modelo de desenvolvimento. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que disse que agora todos são do mesmo partido e pelo único candidato, que é a Zona Franca de Manaus. Segundo ele, a busca será pelo diálogo, mas que o movimento está disposto a ir ao Supremo Tribunal Federal. Karime, Carlão. Ok. Artemise, mesmo depois de tantas polêmicas, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Davi Reis, decidiu prorrogar a vigência de um contrato de aluguel de automóveis da Assembleia por mais um ano. Explica pra gente. Pois é, Karime, mesmo com cotão aí, né? Esse contrato foi um dos primeiros assinados pelo presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, como presidente, no valor aí de R$ 182,4 mil. Esse valor é referente a 9 veículos alugados. São 8 modelos, sedã e uma picape, que
seriam usados para atender às necessidades da Câmara, mas não se especifica essas necessidades, nem o valor individual de cada veículo. O contrato é com a empresa Galdano Limitada. Esse acordo permanece por mais um ano, até o dia 22 de fevereiro de 2023. Para o articulista político Brian Dosani, falta transparência e objetividade da Câmara em relação a esses contratos. Vamos acompanhar a entrevista dele. No segundo semestre do ano passado, o mesmo vereador presidente Davi Reis quis alugar 51 picapes para as necessidades, entre aspas, da Câmara Municipal de Manaus. Ano passado ele voltou atrás, agora ele renova esse contrato, 8 carros sedã e uma picape. E a sociedade se pergunta, para quê? Qual vai ser a função? Por que esse custo? A sociedade lembra que a maioria dos vereadores, para não dizer todos, já tem carro alugado com o cotão dos vereadores. Muitos vereadores, inclusive, têm 2 carros alugados. Muitos gastam 5, 6 mil de combustível por mês. E a sociedade não vê o retorno disso. Você está ouvindo 18 horas. Acompanhamos então a entrevista do articulista político Brian Dosani. Vamos agora mudar de polêmica? Vamos. Quem ficou sem energia nesse domingo? Nossa, muita gente, viu? Eu fiquei. Não. E esse apagão deixou não só um bairro ou 2 bairros, mas dezenas de áreas de Manaus sem energia elétrica. O problema também foi registrado nas cidades de Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, além da região metropolitana. Em Manaus, o problema foi relatado nos bairros Parque 10, Cachoeirinha, Tarumã, Aleixo, Centro, Alvorada, entre outros, até às 9 horas da noite. Em nota, a concessionária Amazonas Energia informou que houve um desligamento da conexão ao Sistema Interligado Nacional e da usina de Balbina, causando então essa interrupção no fornecimento de energia. E é só isso. A nota diz somente isso. A concessionária afirmou que não sabe exatamente a causa do desligamento. E quem é que deve saber? Bom, o vereador Rodrigo Guedes, do PSC, vai entrar com uma representação em vários órgãos contra a concessionária Amazonas Energia. Eu conversei com ele essa tarde. Vamos ouvi-lo? Estou protocolando hoje uma representação em vários órgãos de fiscalização do serviço de energia elétrica, de abastecimento de energia elétrica, por conta do apagão de ontem, provocado pela Amazonas Energia. A Amazonas Energia publicou uma nota culpando o operador nacional do sistema, ONS, que seria por um motivo de um problema na ligação do Amazonas com o restante do sistema interligado nacional, sim. Porém, a ANEEL e o sistema interligado nacional, através do operador nacional do sistema, em nenhum momento teve nenhuma informação que justificasse esse apagão aqui de Manaus. Então, a Amazonas Energia precisa ser multada de uma forma grave, isso precisa ser investigado e punido, porque ela não pode passar por mais esse episódio de forma impune. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador da Câmara Municipal de Manaus, Rodrigo Guedes. O apagão, na verdade, começou às 9 horas da noite. Em alguns lugares, passou de mais de 1 hora. Karine Carlão. Muitíssimo obrigada, Artemisa, pelas informações. Foi realmente muito chato mesmo. Carlão. Tudo bem, Karine, agora são 6 horas e 58 minutos. Vamos atualizar os números Covid? Bora. Números Covid com Karine Leão. Aqui no estado do Amazonas, o boletim diário Covid-19 informa o diagnóstico de 514 novos casos da doença, totalizando para 573.515 o total de casos. Ainda de acordo com o boletim, foi confirmada uma morte por Covid-19, elevando o total para 14.116 as mortes durante a pandemia aqui no estado do Amazonas. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
No último fim de semana foi praticamente unânime a reação da população do Amazonas sobre a redução do IPI decretada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ninguém que mora no Amazonas em sã consciência vai defender um decreto que pode prejudicar a economia do estado e que pode prejudicar os empregos no polo industrial de Manaus. O governo federal reduziu o IPI para milhares de indústrias em todo o país. A medida pode ajudar a economia nacional, por isso, neste momento é preciso buscar soluções para também beneficiarem a economia do Amazonas. Mas para isso as lideranças devem ser firmes. Não podem titubear um segundo na defesa do modelo que é garantido pela Constituição até o ano de 2073. É preciso dizer em alto e bom som que o povo do Amazonas não abre mão da Zona Franca de Manaus e cobrar coragem e determinação das autoridades na defesa do modelo. 18 horas. Karine, 7 horas em ponto. Boa noite pra você em 100,7, sintonia certa, hein? Boa noite, Carlão. Um beijo, gente. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Continue bem, continue por aí. A gente volta amanhã aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.